Olá, oitavo ano, vamos dar início à nossa primeira aula do quarto bimestre, né? Iniciar o nosso quarto bimestre, e a gente tem como tema o estudo da tabela periódica, tá? Então, o que eu preciso? Que você tenha uma tabela periódica, tá? Essa tabela periódica você pode imprimir na internet, desde que seja de uma fonte confiável. Você pode comprar em papelarias, tá? Ou você pode pegar de algum livro de química que você tenha em casa. Livro de química normalmente vem com alguma tabela periódica. Você também pode utilizar, tá? A tabela periódica, as informações são sempre as mesmas. Pode mudar a cor, pode mudar o design da tabela, mas a posição dos elementos, as informações que tem, não muda. Então, você pode estar utilizando qualquer tabela periódica, ok? Então, vamos entender primeiro o que é uma tabela periódica, para que serve uma tabela periódica, né? A tabela periódica, ela é como se fosse um quadro gigante, se vocês olharem, né? Onde ela tem todos os elementos químicos aí arrumadinhos, todos os elementos químicos que já se conhecem estão aí. Além deles estarem aí, a tabela periódica oferece as informações desses elementos químicos, né? Então, ela organiza e ela serve como fonte de informação. Então, aqui a gente consegue saber o número atômico, o número de massa, o nome do elemento, distribuição eletrônica. Todas as informações do elemento a gente vai encontrar aqui, tá? A tabela periódica ela foi organizada, tá, de uma forma a facilitar o nosso estudo. Então, a gente vai começar agora entendendo o que são períodos e o que são as famílias de uma tabela periódica, tá? Então, as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. E vamos começar distinguindo período de família, tá? Então, vamos lá. O período, eles são essas linhas horizontais da tabela, tá? E a gente tem 7 períodos, vocês vão ver, ó. Período 1, só passar uma linha deitada, ó, tá vendo? É esse aqui, só tem esse e esse daqui no primeiro período, ó. Período 2, esse daqui. Período 3, período 4, período 5, período 6 e o período 7. Então, repara que a gente tem 7 períodos na tabela periódica, tá vendo? Eles são deitados, são horizontais. Já as famílias, ao contrário, elas são em pés, né? É vertical. Então, eu tenho aqui, ó, família 1. Opa, são muito torta essa família 1, desculpa. Aqui, ó, família 1, família 2, família 3, família 4, família 5, família 6, família 7 e por aí vai, né? E você vai até chegar na família 18. Então, repara que a tabela periódica, ela é composta de 7 períodos e 18 famílias, ok? A gente agora vai falar um pouquinho das famílias, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala das famílias, a gente está falando que as famílias, elas são formadas por elementos de mesma propriedade química e que possuem uma distribuição eletrônica terminada em subníveis semelhantes de níveis energéticos diferentes, tá? Então, família é mais ou menos como a gente, né? Um exemplo, tá? O meu sobrenome é Sanches. Poxa, o meu sobrenome é Sanches porque a minha família é Sanches. Significa que na família Sanches nós temos algumas características em comum. E isso vai acontecer também nas famílias da tabela periódica. Os elementos têm algumas características em comum, ok? E aí o que acontece? Essas famílias, elas são numeradas de 1 até o 18, né? Da esquerda para a direita, como eu mostrei para vocês. E aí, as famílias 1, 2, tá? 13, 14, 15, 16, 17 e 18 compreendem os elementos que nós chamamos de elementos representativos. São aqueles que apresentam a última camada eletrônica incompleta, exceto a família 18, tá? Que é a família dos gases nobres, que é essa daqui, que ela é uma famíliazinha especial, mas pra frente a gente vai detalhar ela, tá? As famílias de 3 a 12, tá? Aqui, ó, família 3 até a 12, então essa galera aqui, tá? São chamados os elementos de transição. Eles apresentam a penúltima ou a antepenúltima camada incompleta, tá? E aí as famílias, então, elas possuem nomes, tá? E aí vamos entender da seguinte forma. Até coloquei isso no resumo de vocês. A família 1, tá? Toda essa família 1 aqui,
ela é chamada de metais alcalinos, tá? A família 2, ela vai ser chamada de metais alcalinos terrosos, certo? Da família 3 até a família 15, o que acontece aqui? Da família 3 até a família 15, ela vai receber, na realidade, o nome do primeiro elemento da coluna, certo? Então, aqui, ó, a família 3, aí você vai vir aqui e você vai olhar. Qual é o nome do primeiro elemento da família 3? Aí você vai olhar aqui, o primeiro elemento aqui da família 3 é o estrôncio. O estrôncio eu não estou enxergando direito. Deixa eu abrir minha tabela periódica aqui, porque eu não lembro de cabeça. É o escândio, desculpa. Então, essa daqui é a família do escândio, tá? Já a família 4, que é essa daqui, ela é a família do titânio, tá? A família 5 é a família do vanádio. Então, ela sempre vai pegar o nome do primeiro elemento, tá? Essa daqui, ó, seria, no caso, a família 14. Qual é o nome dela? Família do carbono, tá? Então, ela pega sempre o nome do primeiro elemento, ok? Aí, quando chega aqui na família 16, aí ela já volta a ter nomes, tá? A família 16 é a família dos calcogênios. A família 17 é a família dos halogênios. E a família 18 é a família dos gases nobres, ok? Mais pra frente a gente vai falar sobre as características de cada família dessa, tá? Então, a gente pode numerar as famílias assim, de 1 a 18, ou a gente também pode numerar dessa seguinte forma, igual tá aqui, ó, família 1A, família 2A. Essa galera aqui, que é a galera de transição que a gente falou, ela fica como B, tá? Então, do 2A eu pulo pro 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, certo? E essa galera aqui fica com o B, certo? Então, ficaria o quê? 3B, cadê? 3B, 4B, 5B, até chegar aqui, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho dos períodos, certo? Quando a gente falou dos períodos, nós falamos que os períodos, eles são 7 períodos, né? O que o período ele vai indicar, tá? O período ele vai indicar que os elementos eles têm o mesmo nível energético. Então, significa que o cara que está no período 1, que são esses aqui, ele tem uma camada energética. Eles têm a camada K, certo? O cara que está aqui no período 2, elementos que estão no período 2, eles têm a camada K e a camada L. Quem está no período 3 tem 3 camadas, então tem K, L e M. E por último, quem está no 7 tem todas as camadas, K, L, M, N, O, P e Q, como nós falamos anteriormente, ok? E aí, baseado nessas informações, o que eu posso pedir para vocês, por exemplo? Eu posso perguntar o seguinte: qual a localização do ferro? Aí você vai olhar aqui, o ferro está aqui. Então, o ferro, qual é a localização dele? O ferro está na família 8, período 4. Eu posso te perguntar isso. Aí eu posso te perguntar também qual a localização do lítio. Aí o lítio está aqui, ó, família 1, período 2. Ou eu posso fazer o contrário também. Qual é o elemento que está na família 16, período 2? Aí você vem aqui, ó, família 16, período 2. É o oxigênio, tá? Então, nessa primeira aula, é mais pra gente se localizar a nível dos elementos, ok? E aí, cada aula a gente vai avançando mais um pouquinho. Beijo para todos e até mais!